Responda à pergunta: existem normas e protocolos direcionados ao enfrentamento do racismo institucional no equipamento cultural? Ações como o guia, por exemplo, são fundamentais, porque elas vão instrumentalizar essa compreensão dos agentes públicos na relação com seus públicos, né? O guia dá uma espécie de radiografia, né? O guia faz uma espécie de retrato, e nem sempre você consegue se ver, a não ser que você se submeta a um procedimento de checagem, né? Deixa eu ver aqui quais são as ações que eu faço para incluir. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma política específica, né, antirracista, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho protocolos, né, antidiscriminatórios. Plano de ação, se eu tenho um plano de ação, né, afirmativo, se eu sou capaz de construir isso. Como é que eu construo isso? Né? Porque a própria construção desses planos demandam que você não só faça esse teste. O guia tem um pacote, né? O guia te dá uma radiografia e ele te leva para um campo e diz assim, olha, tem esses estudos aqui, tem esses sites, tem esses filmes, tem esses lugares. Mas é isso, eu acho que é um compromisso que nós temos de ter, né? O que nós estamos fazendo aqui é o processo, vamos dizer assim, relacionado à ferramenta teórico-metodológica para a criação de um plano. O que é teórico-metodológico? A sistematização. O plano sistematizado. Com o quê? Com os dados dessa avaliação que nós vamos fazer, para que não seja um plano, como eu disse, inventado do nada. É a partir do quê? Das experiências de vocês. E vocês é que são os experts aqui. Vocês é que sabem do espaço. Não sou eu, ou o professor Alexandre, ou o programa cientista-chefe da cultura. A gente não está aqui para controlar nem avaliar vocês. Vocês vão fazer uma avaliação que vai ser colocada no sistema, que vai ficar aqui dentro, que não vai sair para ninguém. Só para vocês. É uma forma da gente detectar na gestão os possíveis riscos de exclusão que nós realizamos. Nós, enquanto gestores e pessoas que estão na gestão promovendo essas políticas, por vezes nós temos ideias já estruturadas, né? Ideias cristalizadas sobre como é que deve ser a política e como ela deve funcionar. Mesmo dentro de uma perspectiva afirmativa, né? Descentralizada, essa é uma ideia fixa, né? Quando a gente aplica o guia, quando a gente transcreve essas informações, transfere essas informações para a plataforma, nós conseguimos entender algumas lacunas na nossa atuação, né? São movimentos de chamada de atenção, digamos assim, né? A gente consegue ter ali horizontalizado, mapeado alguns pontos, algumas perspectivas que antes nós não tínhamos conhecimento, nós não estávamos atentos, né? E a partir da aplicação do guia, a gente consegue ter esse olhar mais aprofundado da própria política que estamos promovendo, né? Trabalhar com a população, pessoas com deficiência, com as exposições, não é isso? Isso. Certo, então fica lá, ó. No 1 fica exposições, Lipe, por favor. Isso. Na parte 2, pessoas com deficiência. O guia, né, aplicado para essa população, vai nos trazer, de fato, uma orientação, uma maior visibilidade do que é que tem sido feito. Então, ele é fundamental, eu acredito, nessa perspectiva de compreensão, de nova elaboração de um novo plano de trabalho, a partir dessas diretrizes que o guia nos traz, né, diretrizes e lacunas, né? Se a gente está pensando acessibilidade, a gente tem promovido as mesmas ações acessíveis, por vezes a gente acredita que aquilo é funcional, é efetivo, né? Mas com o guia a gente tem uma compreensão de possibilidade de ampliação dessa visão e dessa aplicação, né? Dessa construção, dessas ações, enfim. Então eu acredito que ele venha para ficar. Isso que o professor Alexandre falou, né? De repente construir uma meta relacionada à ação afirmativa, de participar desses fóruns, né? Com mais ênfase, né? Mais direcionado, né? Porque aqui, daqui a pouco, a gente vai delimitar ao grupo de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, se vocês, depois no outro momento, pegarem as populações negras, que você já tem atividades, né? Mas participação social, se aproximar mais desses tipos de fórum, desses tipos de comitês, mas como plano mesmo, né? Não só como eles convidando, mas vocês terem plano que não é só reação, mas vocês irem. A aproximação da política cultural do Estado do Ceará com o cientista-chefe tem construído caminhos interessantes
exatamente pela essa disponibilidade. A disponibilidade da universidade de vir e entender o circuito antes de intervir, e a disponibilidade da política cultural de dizer, está aqui as portas abertas para que vocês entendam. Esse casamento, ele gera uma compreensão, e o Guia Inclua me parece a materialização dessa compreensão, de professores, pesquisadores, analistas que olharam para um cenário com muita verdade, com muita disposição, e a partir desse olhar agenciaram metodologias e mecanismos para o aprimoramento da própria política cultural, para o aprimoramento da participação dos beneficiários, da presença dos beneficiários dentro da política cultural. O racismo institucional é um fato, certo? É um fato que chega no público, chega na forma como os funcionários são tratados, chega na forma como um artista contratado, por exemplo, vivencia aqui dentro. Então, quais são as normas e os protocolos direcionados que foram criados para enfrentar o racismo institucional? Então, o Inclua, temporalmente, como eu gosto de dizer, agora, tem funcionado, tem dado um retorno, tem elaborado projetos de ações afirmativas para públicos que alguns equipamentos não acessavam, ou tinha dificuldade, ou não sabia como. Então, começou a jogar um pensamento no fazer, né? No seu fazer. Inclusive pensar, né? Aquilo que achava que já fazia. Tem uns outros que achavam que fazia, e quando você começa com o instrumental no processo da elaboração, você diz assim, eu achava que fazia. Eu escutei muitos na construção aí, de alguns dizer assim, mas a gente achava que fazia, que estava tudo bem. Então, é ao mesmo tempo uma tecnologia que planeja, que monitora e que avalia.